Tá, agora eu vou gravar um vídeo rapidinho para mostrar como que eu tô avaliando essas dinâmicas que eu tô fazendo. Então eu acesso aqui pelo Real VNC aqui, o NMR Hub. Nesse computador aqui, o Manganese, eu já estava rodando uma simulação, né? Então eu gosto de trabalhar com essas três áreas de trabalho aqui que eles disponibilizam, né? Então, primeiro aqui eu um método que eu uso, né? Eu gosto de, por exemplo, vir aqui na que eu quero analisar, esse aqui que eu já abro aqui no terminal. E epa, travou. Acontece. Tá, enfim. Aí eu dou uma olhada como é que tá, né, a simulação. Essa aqui ainda não acabou. Se tu clicar contra o R, tu consegue ver os comandos que tu já deu, né? Então, tipo, Ctrl R, daí tu começa a escrever o início de um comando, então quero o tail ou alguma coisa. Aqui ele já dá um comando que eu já joguei aí para ver o início e o fim do culvar, mas eu quero clicar Ctrl R de novo. E de novo, Ctrl R, até achar o tail no up, que é o que eu quero achar, né? Aí o que eu tô vendo que ele tá... vai acabar hoje ainda, pelo que parece, essa é a minha simulação. E tá rodando ainda. Aqui eu quero fazer a mesma coisa, então eu já vou abrir aqui de novo. Poxa, por que ele não tá abrindo? Tá. Aqui eu quero usar o Gnuplot, então eu vou começar primeiramente removendo então os fez anteriores, vai que eu gerei para... Tá, já não tinha. E agora eu vou gerar um novo arquivo fez para ver como é que tá essa coisa na medida. Normalmente eu dou um Ctrl R e vou atrás da... Cadê? Sums Hills. Do comando certo. Aqui ele vai gerar então um arquivo fez com esse comandinho aqui, né? A partir do arquivo Hills. E daí a gente pode colocar o stride que a gente quer. Mas eu vou tirar esse stride por enquanto, que eu quero ver só o arquivo final, né? O fez final da minha simulação por enquanto. É que ele vai gerar um negócio. Como o arquivo é grande, né? Ele ainda está gerando. Aqui a gente consegue ver que tem cerca de 700 mil, né, entradas, linhas aqui, né, no arquivo Hills. E daí ele gera um arquivo com todas essas, né, com o final dessa simulação. Mas se eu quiser comparar, por exemplo, ao longo da simulação, só para eu ter uma ideia, eu posso tacar aqui então, a partir desse número, esse número de 700 mil, no caso dessa simulação, eu posso, sei lá, cortar pela metade, 350 mil, botar um pouco mais, né, para chegar no final. Então, enfim, 300 e... Opa, botar 360 mil. Só para ter uma ideia, assim, de metade mesmo. Pô, tá aí, tá. Aí ele vai pegar um arquivo fez barra zero, né, para ser a metade, e um arquivo fez barra 1 para ser o final da simulação. Aí eu vou ter dois arquivos fez. Da fez é o free, como é que é? Free energy, não lembro agora, landscape, alguma coisa assim. Que a gente consegue ver da variável, né? Da variável coletiva. Tá, gerou 3 aqui. Ele gerou um na metade aí, 3 mil, 360 mil. Aí outro dos 720 mil e outro no finalzinho também, que vai ser praticamente igual, né? A variação entre esses dois aqui, enfim. Mas tudo bem, para termos de explicação agora tá tudo ok. Gerei esses arquivos, aí eu vou no Gnuplot e eu já deixei salvos alguns comandos aqui. Análise da metadinâmica, eu quero no Gnuplot aqui, ó. Aqui tem, né, explicaçãozinha direitinho dos comandos. E eu posso jogar aqui então, primeiramente ver a altura dos rios, né? Então já tem esse comandinho aqui.
Aí tu vem aqui contra o Shift V, já dá para colar. Ou tem outra opção que é fazer o Ctrl R também. Aí tu bota aqui algum termo ali do comando que eu dei, né? Então eu vou procurar por alturas, né? Aí eu sei que apareceu ali, né? Altura. Aí eu dou um Enter, ele já vai rodar o comando que eu quero. Aí aqui a gente vê como é que se deu essas alturas ao longo da simulação, né? As alturas das gaussianas. E aqui praticamente foi muito baixo, né? Então isso já é um indício que talvez chegou a alguma convergência, né? Por mais que aqui tem um certo salto no final, mas acho que ao longo da simulação se manteve essa altura baixa. Aí aqui também eu posso pegar então para ver todos aqueles arquivos fez. Se eu quiser só ver um arquivo final, eu posso jogar aqui, por exemplo, esse comando aqui. Se eu gerei só um fez, né? Fez.dat, por exemplo. Opa. Tá, aqui, ó. Esse comando aqui ele plota só o arquivo .fez, né? Mas eu quero plotar todos eles, todos os que eu juntei ali, né? Então eu vou botar esse comando aqui, pode ser os dois ao mesmo tempo. Ó, Ctrl C aqui. Aí aqui fica Ctrl Shift V. Ele vai perguntar se eu quero, né, os dois comandos, eu já jogo que sim. Aí ele já une os arquivos numa variável chamada files, né? Aqui a gente vê, né? Une os arquivos .fez aqui, fez numa variável chamada files, daí ele vai plotando cada uma dos files em files, né? Dentro do meu negócio. E tá aqui então, né? A explicação que eu quero dar é como que a gente observa isso daqui. Então, clicando com o botão direito do mouse, a gente consegue dar um zoom no ponto que a gente quer. Então, por exemplo, aqui a gente vê que a linha 2 e a linha 1 estão muito parecidas. Lembra que elas são os dois finais, assim, né? A variação entre esses dois arquivos era muito baixa. A gente consegue ver aqui que elas estão praticamente sobrepostas, assim, na maior parte do tempo, né? A linha azul, então, que a gente quer, que é o final da simulação. A gente vê que aqui tem um estado que ela está zero, né? Que seria o estado associado dela, e aqui seria a barreira de energia que ela tem que sair. Vamos dizer que é mais ou menos por aqui, ela já pode estar solta. Aí o que, que a gente vê aqui? Quando a gente passa o mouse em cima, bem em cima da barra, da linha aqui, em qualquer ponto, né, do gráfico, mas em cima da linha, a gente vê aqui embaixo, tem dois números. Um é o x, né? Então seria a distância, a variável coletiva que a gente está buscando. E o outro aqui é a energia, né? Então a variável y. A gente vem aqui em cima e vê, ó, 21. Aí aqui tem que achar um ponto correto, né? Qual que é o ponto que a gente quer. Mas aqui, acho que eu diria que por aqui ela já está desassociada. Então deu ali 21 a 20, né? Então 20.8 ou 21 nessa linha azul. Então fica, esse é o valor 20.8, vamos dizer assim, é o valor em kjoules, né? A gente vê aqui qual que é o negócio. Então eu tô com esse sistema aqui que é um O8P com a xilopentose. Ainda está rodando, né? A variável coletiva é a distância. Eu vou atrás só desse valor aqui que eu não sei onde é que ela tá. Vamos ver. Acho que era sem açúcar. Essa xilopentose, ela tem duas entradas, então aqui no nosso negócio, cerca de 5 cacau, né? Deixa eu só botar aqui então, fazer um cálculo rápido. A gente tem ali 20.8 dividido pela, como é que era? Conversão de kjoule para cacau. Dá para ser aqui também, né? Então aqui 20.8. Não, opa. É o Tá, pera que eu me confundi agora. A gente quer dividir.
Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. 20 ponto... Acho que eu botei vírgula. Aí dá certo. É isso aqui. Fica 4,97, né? 4,97. Esse é o valor que a gente está achando ali em cacau. Comparado com isso daqui, fica então 5,7 e 5,8. Então, uma variação ali de cerca de 1, né? Mais ou menos por aí. 1,1, enfim. Ou 0,9, né? Aliás. Então, tá dentro do esperado, né? Então a gente tá vendo que tá batendo, de certa forma, essa barreira de energia. Um pouco menor, né? Pode dizer, tá mais. Tem uma certa diferença, mas tá dentro daquele limite que a gente estava tendo na literatura, né? De 1,5. Então a gente pode já. Eu diria que já pode. A gente já pode vir aqui nos resultados e colocar, né? A gente tá botando aqui no lado, né? Resultados. Daí a gente vai aqui no ponto. Não sei qual que eu vou botar agora. Vamos botar menos. O experimental em cacau era menos 5,8. Opa, vírgula 8. Beleza. E a gente estava batendo então cerca de 4,9. Foi 5, né? Se for botar. Se for arredondar 4,97. Fica 5. Vou botar menos, né? Porque aqui a gente tá vendo menos. Aqui a gente só bota para baixo. Que daí ele tá fazendo um menos o outro, né? Então experimental menos esse aqui. E ele já adiciona no gráfico, né? Não sei qual que é esse ponto aqui, não sei qual que ele tá. Tem que ver aqui. Ele era mais ou menos 5. Não sei onde que tá essa porra. Mas enfim, tá aqui, ó. Então ele entra dentro da nossa estatística com esse valor. A gente volta lá, né? A gente viu que era esse valor, né? Se tu tiver uma dúvida assim, não tô conseguindo acertar o ponto certo. Talvez tu clicar com o botão direito do mouse, ele salva ali o ponto que tu tá vendo, né? Então dá 21,3, mas enfim. Talvez até realmente um pouco mais. Deixa eu botar aqui. 21,3. Oh, caralho. É pro outro lado. Desculpa os palavrões. 21,3. Dá 5,9. Enfim, não varia tanto. Continua sendo 5,09, né? Continua sendo 5 no arredondamento. Ai, ai. Tô falando demais. Tá, aqui a gente analisou a energia, beleza, bonito. A gente já viu que tinha convergido com as alturas, vimos que a energia ali tá ficando dentro do esperado. A gente quer ver, avaliar as energias, né? Então deixa eu dar aqui um exit. Vamos botar, por exemplo, deixa eu dar um remove aqui nos fez. Remove, fez. Aí eu limpo essas coisas. Vou pegar a calculadora aqui porque eu sou burro, ainda mais quando eu tô gravando. Tava 730 mil. Vamos dividir por 4. Pra gente ter 4 linhas ao longo da simulação, né? Ter uma ideia de como ela evoluiu. Opa. Então deixa eu voltar lá nisso aqui. E botar aqui esse valor. 180 mil de stride. Ele vai gerar os arquivos fez e eu vou querer ver aquela evolução da barreira. E daí a gente vai ver também, né? Se a barreira evoluiu muito, provavelmente a simulação ainda precisa, né, continuar para conseguir chegar numa energia, numa convergência de energia, aliás. Então aqui tá gerou, beleza, os 4 arquivos que eu tava querendo analisar. Vamos lá aqui no plot, aí boto para cima aqui, crio a variável files com os arquivos que eu quero e eu vou plotar eles aqui, né, nesse comando, beleza.
A linha amarela é a última. Aqui são as intermediárias e a roxinha é a primeira. Ele está identificando aqui uma região de associação de menor energia um pouco mais longe do sítio, né? Aqui ele começava mais perto do sítio. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Botão direito, botar um pouco para baixo para a gente ter uma ideia melhor. Então as duas primeiras aqui, a roxa e a verde, é o início da simulação. E ele já começou a identificar aqui uma certa queda nessa energia aqui na associação. Provavelmente a gente tem que lembrar que essa aqui é a distância do centro de massa do ligante, né? A CV aqui embaixo, X, é a distância do centro de massa do ligante do centro de massa do sítio de ligação, né? Essas distâncias. E provavelmente aqui ele está achando uma distância maior do centro de massa do ligante, porque esse ligante aqui ele é um pouco mais, ele tem mais resíduos, né? Eu vou mostrar ele daqui a pouco. E daí provavelmente a maior parte dos resíduos fica um pouco mais longe, distanciando um pouco o sítio de massa, o centro de massa do ligante desse sítio de ligação. E aí tem um desses resíduos desse. Acho melhor já mostrar. Deixa eu pegar aqui outra área de trabalho que fica mais fácil de se mexer. Deixa eu botar um pouco para baixo que ele não estava clicando direito. Aqui nessa terceira área de trabalho, normalmente eu gosto de trabalhar com o Paimol, né? E eu já tenho um comandinho aqui, ó, que ele já pega a trajetória, mesmo assim, enquanto tá rodando a simulação mesmo. Então ele abre o Paimol, ele pega a posição inicial, né, o ponto GRO ali da última equilibração, já carrega a trajetória, e aqui eu já boto o intervalo, assim, dependendo da quantidade de frames que tem, eu já boto aqui, às vezes eu boto 10 quando está mais no início, 100 no intermediário e, bom, né, 1000 quando já está muito grande a simulação. Tiro as águas e já tiro os íons também. E dele já abre direto. Se tu quiser copiar e colar, tem aqui embaixo também em algum ponto. Cadê? Visualização no Paimon. Aqui acho que na análise. Aqui, ó, visualização rápida da trajetória no Paimon. Aí aqui tu consegue, né, alterar aqui o valor que tu quer. Copia e cola isso aqui ali. Não faz diferença se isso aqui tá em maiúsculo ou minúsculo. Eu acho que não faz diferença, né? Enfim. Aqui taca, ele já começa a abrir. Demora um pouquinho, né? Porque ele está analisando a trajetória, então ele está pulando a cada 100 frames, né? Ele vai pegar um frame. Tá aqui, tá abrindo, ele demora um pouco mesmo, quando a trajetória é grande. E eu vou explicar essa questão bonitinha. Travou o Real VNC. E lá. Essa questão bonitinha do distanciamento aqui que ele pode estar achando. Né? De qualquer forma, ele está achando essa distância aqui melhor, né? De energia, melhor energia aqui. E aqui a gente já vê a barreira para ele dissociar. Então, quanto mais longe ele fica, mais dissociado eu espero que ele esteja, né? E aqui provavelmente com acho que é nanômetro aqui, né? Aliás, acho que é nanômetro mesmo. 1 nanômetro de distância ele já está longe o suficiente do sítio de ligação. Enfim. E aqui ele ainda tem mais uma subida na energia aqui, né? É engraçado que ela se mantém aqui no início, né? E depois ela vai tendo essa variação. Aqui dá para ver bem, né? Então, no terceiro aqui, ele provavelmente começou a explorar mais o sítio dissociado, né? O sítio dissociado, o mínimo dissociado, né? Do ligante. E daí, aqui numa região mais longa, começou a baixar a energia. Aí depois tu vê que, mais avançando um pouco mais na simulação, ele já está numa região mais associada aqui, provavelmente. E daí baixou ainda mais essa energia. Né? E daí foi elevando, essa região aqui foi elevando o nível de energia.
Se espera que numa simulação que tenha convergido, essas últimas linhas, né, estejam mais próximas uma das outras. Talvez se eu tirasse, ao invés de botar 4, botasse 5, aqui as últimas linhas estariam mais próximas, assim, dessa linha final. Aí a gente pode dizer que ela convergiu. Aqui eu já abri o PyMol, né? Então tá aqui aberto. Aqui a gente tem a nossa simulação, nossa trajetória já aberta, sem as águas e sem o solvente. A gente pode ver aqui ele entrando. E aqui o que eu estava comentando, né? Como ele tem mais resíduos, provavelmente essa distância maior é porque tem algum resíduo aqui que tá, por exemplo, esse aqui tá ligado, mas o resto dos resíduos estão mais para cima. E daí é, bota essa distância mais longe. Então aqui está, por exemplo, associado nesse resíduo do meio. Vamos ver mais um pouco. Continua associado. Ó, aqui eu já tem uma interação interessante aqui. Ó. Calma aí. Aqui a gente tem um resíduo aparentemente associado e o resto está mais para cima. Ó, olha aqui que legal. Esse negócio aqui acontece porque a caixa provavelmente acabou aqui, né? E daí o resto do ligante está aparecendo, digamos, como se fosse na caixa aqui em cima, na caixa de cima, né? E daí ele espelha aqui embaixo na visualização. Mas, enfim, tá tudo certo, né? Que esses átomos se teletransportaram para debaixo da proteína, só porque eles estão na caixa de cima, né? Ó, ele continua ali, né? Então a distância do centro de massa do ligante está mais para cima aqui, né? O centro de massa está mais para cima, então essa distância até o sítio de ligação tá maior. Mas ele continua provavelmente interagindo ali, né? Associado na proteína. Então tem um mínimo de associado ali. Ó, de novo, mesma coisa. Por isso que provavelmente ele identifica essa maior distância nesse caso dessa simulação. Aquele coisa. Uma coisa que eu gosto de fazer, aqui, essa versão do PyMol no NMR Hub, ela é meio antiga, então tem algumas coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, eu venho aqui na molécula, às vezes quando eu quero analisar a trajetória é melhor, né? Então eu venho aqui, molécula, clico no ligante, opa, aí eu cliquei no ligante, ok, selecionou toda a molécula. Aí eu venho aqui no Select e Extract to New Object. Aí, se eu tirar aqui a proteína, né, ele separou, né, os dois ligantes, as duas moléculas. Aí eu gosto de alterar também para ficar bonitinho, então eu boto rosinha. E, se tu for ver aqui, tem um comando que é o split states, que é para separar os estados, né, esses estados que tem aqui. Esses 293 estados da trajetória, por exemplo. Então eu seleciono aqui o Object, eu dou um Tab aqui, ele já seleciona qual que é o objeto que eu quero. Aí eu queria, por exemplo, o objeto. Eu queria, por exemplo, o objeto. Aliás, o estado do objeto 1, o primeiro estado, para eu ver, identificar e deixar ele solto, né? Então o primeiro estado é o 1, ele vai do estado do 1 até o estado 1. Né? Esse é o comando que tem. Ele separa do estado tal até o estado tal. Então, se eu quero só o primeiro estado, estado 1 até o estado 1. Dou um Enter, ó, separou. Então ele criou um outro objeto que diz qual que é o estado. Aqui eu gosto de... Aqui... Ah, tá. E aqui eu também gosto também de mexer nele. Para ele vir... Cadê? Não, não é o state. É o modifier. A gente clica na molécula. Ao invés de ir no objeto, a gente vai no cell. Aí, modify. Aí, around. Deixa eu selecionar os resíduos que ele tem contato. Então, seleciono os resíduos. Vou botar o sidechain, só o sidechain desses resíduos que eu quero que apareçam. Beleza. Então, a gente consegue ver quais são os resíduos que ele está interagindo aqui. No primeiro estado aqui, que é o estado associado, nesse sistema aqui, no caso, não é um cristal, a gente fez um docking dele, né? Porque esse sistema aqui não tem o ligante e o ligante e o cristal junto, né? E aqui a gente consegue ver como esse aqui é só o primeiro estado. A gente consegue comparar ele ao longo da simulação, né? Então tá aqui a trajetória, fica ali e a gente consegue ver se ele volta para esse estado ligado ou não, né? Aqui, como eu estava conversando, ele acaba associando um ponto aqui
um resíduo, né, do carboidrato, e os outros resíduos ficaram para cima, mas ele tem essa interação mais próxima aqui dessa tirosina, né, se eu não me engano, tirosina, e faz a ligação que os carboidratos gostam de fazer com esses resíduos aromáticos, né, de empilhamento, né, de anéis aromáticos. Então, por isso que tem essa coordenação aqui, essas tirosinas e provavelmente esses outros aminoácidos. Esse outro aminoácido aqui, por exemplo, que é aromático, fenil, enfim. Tem um outro aqui embaixo também, no sítio de ligação, que serve para fazer a mesma história. E é assim que a gente avalia, né? Outra avaliação interessante, né? Então, tá voltando para o sítio de ligação, tá voltando para a conformação inicial, né? Ó, aqui que bonito nessa seleção aqui, ó. Tá muito parecido, né? O jeito que o carbono tá assim, o resíduo de carboidrato tá se encaixando na posição inicial aqui do ligante, né? Aqui também, olha só como é que esse primeiro carbono fica nessa conformação e esse aqui já fica mais deitado, né? Já fica mais transversal aqui nessa angulação entre esses dois resíduos de carboidrato. Aí aqui os outros já estão digamos, dissociados, né? Esses outros resíduos não estão no contato direto aqui com a proteína. Interessante como é que ele vai entrando aqui, ó, de novo, ó. Voltou e já fica mais para cá. E aí tu vê, né? O docking, a gente botou uma caixa aqui e ele tentou encaixar os carboidratos. Por exemplo, o carboidrato central aqui, o resíduo de carboidrato central ficou mais no meio e esses aqui ficaram deitados, né, por cima do sítio de ligação. Agora aqui já nessa simulação a gente vê, pelo menos nesse tipo de metadinâmica, a gente observa que ele tem uma certa preferência, eu diria, né? Não sei dizer se isso é correto, mas enfim, uma preferência pelo resíduo da extremidade. Então ele vem e se conecta com o resíduo da extremidade e depois os outros resíduos do carboidrato começam a se deitar em cima do sítio de ligação e formar essas outras conformações, né? Então fica esse resíduo aqui, aí o outro fica mais ou menos deitado, tal como previu o docking, né? Esse aqui também, e ele vem para cá. E a gente observa que tem essa preferência pelo resíduo uh, da extremidade. Olha lá que bonito como ele se. Deixa eu tirar a proteína, só pra gente ver. Opa, deixa eu tirar o cell aqui. Só pra gente ver como ele fica bonitinho aqui, ó. Tá muito parecido, né? O rosinha é a trajetória e o azul é o como o docking previu, né? Que estaria. Pelo menos entre esses dois resíduos aqui. Legal. Enfim. Outra coisa legal também de fazer. Deixa eu tirar agora o primeiro frame, né? É pegar então esse objeto que tem todas as trajetórias, vir aqui no State e All States. E lá, olha só que legal. Aqui a gente conseguiria ver bem o funil, né? A gente vê que, como esse ligante é grande, eu fiz um funil maior, né? Então, consegue ver que tem um cone. Deixa eu tirar a proteína aqui só pra gente ver. Ignora essas linhas aqui embaixo por enquanto. Tu vê que ele faz meio que quase um cone aqui, né? Fica um trapézio, enfim. Isso aqui era o funil, né? Então é onde o ligante não pode vir para fora desse funil. Ele fica preso aqui dentro, ele fica explorando esse espaço aqui. Então esse all states na molécula fica bem bonitinho assim, né? Quando o funil está dentro da caixa, fica bonitinho assim, dá para ver o triângulo certinho se fechando. Aqui no caso, como partes do ligante, em alguns momentos aqui da simulação, vão para a caixa de cima, na visualização aqui eles acabam aparecendo lá embaixo. Mas isso aqui é normal, né? Então é só um, um detalhe da visualização dele mesmo, né? Nessas partes do ligante que acabaram indo para a caixa de cima. Mas o que nos interessa é isso daqui, ó. Então a gente consegue ver
Se o ligante saiu em algum momento da simulação, né? Saiu da caixa, do funil, por algum motivo, enfim, alguma configuração estranha do funil, o ligante apareceu aqui no lado. Tem casos, eu sofri alguns casos com isso, né? Não estava conseguindo fazer o ligante ficar ali preso. Às vezes ele saía por baixo do funil, às vezes por cima, já saiu também, né? Tem enfim, o buraquinho ali, né, do funil, quando a gente configura ele em cima, às vezes o centro de massa do ligante sai por ali e o ligante sai enlouquecido pela caixa. E daí a gente perdeu o ligante de dentro do funil. Acontece isso, mas aqui a gente vê que tá bonitinho assim, ele forma bonitinho dentro do funil. Depois eu vou ver se eu acho algum outro caso legal. Aí se eu quiser salvar esse tipo de visualização, né? Clico duas vezes em cima aqui ele já sai. Peraí. Sai. Ué. Cadê? Tira esse all states, não quero mais saber. Deixa eu ver. States. All states. Tá, tirei da visualização de all states. Tem que clicar em cima de novo. Tá. Aqui, ó. Aquele comando split, né? Se tu clicar split, ele vai separar todos esses 293 estados. Ele vai criar um objeto, tipo objeto 1001, objeto 2, objeto 1, 0002, e daí vai por frame por frame. Se tu usar o comandinho que nem eu falei ali, ó, botando aqui pra cima. Se for só isso daqui, ele pega do objeto 1 até o objeto que tu quer. Então, por exemplo, do objeto 1 até o objeto 3. Aí ele vai criar aqui, ó. Eu já tinha o objeto 1, ele pegou os outros dois frames, né? Pra eu saber. Se eu quiser só o objeto final, então eu venho aqui, eu quero do objeto 293 até o objeto 293. Até o estado 293, desculpa. Aí pegou o último estado aqui, ó. Deixa eu mudar a cor só pra gente. Tá amarelo, por exemplo. Esse aqui é o último estado da simulação que ele fez. A gente observa aqui que tem essa ligação. Olha que interessante, né? O jeito que ele tá se ligando, assim, só pelo carboidrato da extremidade, né? Praticamente. E ele vai se rearranjando aqui em cima, né? Aqui eu acho que eu congelei ele. Ué, por que que o objeto... Será que eu cliquei freeze sem querer? Freeze... Eu acho que eu tinha clicado freeze. Sei lá o que aconteceu. Mas enfim, é isso aí. Deu pra entender o que eu tava querendo dizer. E tu vê ele se mexendo ali. Aqui dá pra excluir o objeto se tu fez errado, né? Então remove, delete objects, enfim. Eu acho que do PyMol é isso. Se tu quiser salvar isso daqui, vem em File e daí vem Save Session. Ele salva assim exatamente as configurações que tu pediu para cada objeto, os objetos já separados, os frames já separados, enfim, a cor que tu quer deles, né? E daí tu salva a sessão. E daí tu pode passar isso, por exemplo, mandei no grupo, por exemplo. Né? Eu acho que é isso, assim, mais ou menos. Que eu avalio, né? Por exemplo, para esse carboidrato mais complexo aqui. Pode fechar isso aqui, não tem problema também. Aí o PyMol fechou, aí aqui eu vi como é que tava, bonitinho, fiz ali, já coloquei a comparação. E eu acho que é isso. Eu vou esperar isso aqui acabar, vamos ver se tem alguma variação depois, eu vou dar uma olhada. Mas é isso, não tem muito mais o que fazer em relação a esse problema, essa simulação. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.